Então, o nosso trabalho, mulher, ele é um trabalho árduo. E a gente não pode ser ingênua. A gente precisa abrir os olhos e entender. E quanto mais a gente se une, e isso que nós estamos fazendo aqui é um movimento de união. Quanto mais a gente une forças, quanto mais a gente troca, quanto mais a gente conhece, mais a gente se torna convincente. Para daí levar a nossa palavra para o nosso marido, para o nosso filho, para os nossos familiares. Mas tudo começa em nós, influenciar. Eu tô dizendo você fazer um movimento como as blogueiras fazem. Elas fazem um post. E elas fazem um post e falam, olha como essa roupa ficou bonita em mim. Então quando a gente vê o comportamento dela, a gente se deixa influenciar. E aí a gente quer provar aquela roupa também. E a gente só se deixa influenciar por quem a gente respeita. Porque se é uma blogueira que tem um comportamento anti-família, por exemplo, você não segue ela. Não faz sentido você seguir. Choca, é incômodo, é ruim. Você se fecha, você fecha seu coração para a influência dela. Eu vou mostrar para você como que comportamentos inocentes que você tem estão fazendo com que seu marido vá fechando o coração dele para sua influência. E ao mesmo tempo eu vou mostrar para você como os comportamentos do seu marido também estão fazendo você se fechar para a influência dele. E por isso você vai ficando cansada, porque daí o seu homem não influencia você a ser uma mulher que serve, a ser uma mulher que quer ter intimidade sexual, a ser uma mulher que se porta dentro do casamento como um homem espera que uma esposa se porte. E mais do que isso, mais do que te mostrar essas mudanças de comportamento que precisam acontecer para que você esteja dentro do seu casamento com o máximo de força e que o seu marido esteja no casamento também com o máximo de força, eu vou também te falar o que você tem que fazer. Então eu vou te mostrar o como, vou te mostrar o que fazer. Você tem um poder de influência dentro do seu casamento e se você não está influenciando positivamente o seu marido, significa que você está com essa força de influência fraca. Assim como seu marido talvez esteja com a força masculina fraca. Se eu disse para você que toda esposa influencia o seu marido, toda esposa tem o poder de influenciar o seu marido, quem é que está influenciando quem aí no seu casamento? É seu marido que te influencia? Com os vícios dele, aí ele tem os vícios, você fica triste. Ele tem um problema no trabalho, ele emburra, você fica toda mal, porque você não sabe lidar com isso. Ele briga com as crianças, você não sabe como é que você lida com esse marido que tá brigando muito com as crianças. Ele traiu, não largou a amante, mas também não quer sair do casamento. Quem é que está dentro do seu casamento com as rédeas dessa relação? Quem é dentro do seu casamento que está com as rédeas da relação? O quanto você tem sido influente dentro do seu casamento? Mulheres, vocês devem conhecer mulheres reais que têm casamentos de verdade e casamentos bons. Tem desentendimento, tem umas coisinhas aqui e ali, mas não passa disso. Casamentos que nem entram em crise. E quando entram, já saem rapidamente. Essas mulheres, elas influenciam os maridos. Elas influenciam os maridos. Elas não te contam, mas elas influenciam seus maridos. Porque não tem outro jeito. Se você não tomar posse desse conhecimento, se você não entender o poder de uma mulher na vida de um homem, você não vai dar conta de fazer nem esse casamento dar certo e nem nenhum outro. O que é pior, nenhum outro. Esse poder foi dado a nós e nós precisamos fazer um bom uso desse poder. Então eu costumo chamar de PI, né? Seu PI, seu poder de influência tá alto. Você quer melhorar seu PI? Você tem consciência hoje, numa escala de 0 a 10, o quanto você é influente dentro do seu casamento? Ou você tá parecendo um zero à esquerda na sua relação? E aí você confunde, anota essa, e você acha que é falta de amor, sendo que na verdade é falta de
desse poder de influência, é cansaço que vem quando você não consegue influenciar nada dentro de casa. Inclusive, tem alunas minhas que contavam que não estavam conseguindo influenciar, gente, nem os filhos. Então, elas se deixavam levar. Tava todo mundo com o casamento nas mãos, menos ela, a esposa. E hoje estão dando testemunhos. Às vezes você acha que seu sofrimento, mulher, tá vindo só do erro que seu marido cometeu, ou do erro que você cometeu, ou do cansaço que você tá. E às vezes o seu sofrimento vem lá de quando você assistia o casamento do seu pai e da sua mãe. Desordenado. Seu pai e sua mãe pelejando para fazer dar certo. Às vezes você acha que seu cansaço vem só de agora do seu casamento. E você bota a culpa no seu marido. Eu tô cansada porque você isso. Não é verdade. Você tá cansada porque já tem muito tempo que você sofre dentro de uma relação. Lá dos seus primeiros paqueras. Quando você tinha baixa estima, quando você, talvez por ter sido abusada ou por qualquer outra razão, você não conseguia se abrir ou você se abria demais e daí não tinha valor. Da mesma forma que você olha para o seu marido e você acha que esse cansaço que ele tá, que esses erros que ele tá cometendo tem só a ver com você. Ah, ele fez isso porque é o XYZ. Não, isso vem de muito antes. Ah, ele usa pornografia porque eu não sou bonita o suficiente. Não sou gostosona como a moça que ele vê no vídeo. Não é não. Existe uma falha ali na jornada dele que destravou que virou a chavinha e abriu essa porta da promiscuidade ou da pornografia. Não tem só a ver com você. Talvez você pode ter, né, por você não gostar de intimidade sexual e aí foi deixando ele, né, muito ali solitário. Vai pra cama sozinho, o marido fica sozinho na sala. Talvez sim, alguns comportamentos nossos podem, né, favorecer. Mas na maioria das vezes, as coisas mais graves que acontecem da nossa parte ou da parte do nosso marido começou muito antes de nós entrarmos na vida dele ou muito antes de eles entrarem na nossa vida. E você aí tá toda ingênua, inocente, às vezes até ignorante, com perdão da palavra, não se sintam ofendidas. Ignorante é no sentido de não ter o conhecimento. E às vezes, na ignorância, achando que tudo que tem de ruim em você e tudo que tem de ruim no seu marido aflorou não, nasceu no casamento. E não é verdade. Pode ter aflorado dentro do casamento, mas veio lá de muito antes. Porque muito antes de você se casar, você já existia. Você estava na vida, recebendo coisas boas e coisas ruins. Seu marido é a mesma coisa. O que eu estou fazendo aqui então? Te ajudando a fazer um trabalho que sozinha talvez você não faria. E ensinando você a ajudar o seu marido a fazer um trabalho que talvez sozinho, sem você na vida dele, ele não faria. É um trabalho, ele é muito gostoso. É um trabalho que às vezes dá preguiça, porque realmente é mais fácil ficar na doença do que encontrar uma solução, tá? Isso é do ser humano. É mais fácil, muito mais fácil. Você deita e dorme, você liga uma TV, olha o tanto que é mais fácil. Você vai pras festas, é muito mais fácil. Só que é muito mais prazeroso encontrar a solução. E viver uma vida onde a gente respira, onde a gente solta os ombros, onde a gente sabe as respostas. Não tem nada melhor do que você saber uma resposta para um problema seu. Eu tô aqui para te ajudar nisso. E os primeiros passos que você precisa dar é estar disposta a olhar para o seu casamento de uma nova forma. Para isso, você precisa olhar para você de uma nova forma. Você precisa olhar para o seu marido com um outro olhar. Porque eu posso te garantir que se você continuar olhando para o seu casamento da forma que você está olhando, se você continuar olhando para você da forma cruel que você olha,
Ou às vezes você é muito vítima e fica, sabe, ai, coitada de mim. Se você continuar sendo cruel com você, ou sendo muito boazinha, benevolente e alimentando o vitimismo em você, e se você continuar olhando para o seu marido com esse olhar de ódio, continuar olhando para o seu marido com esse olhar de nojo, olhando para o seu marido com esse olhar desconfiado, tudo isso aqui, juntos, esses três elementos juntos, tá armada a confusão. Não tem casamento que se sustenta baseado nisso aqui. Se isso aqui for a base do casamento. Você precisa mudar a sua visão sobre casamento, você precisa mudar a sua visão sobre você e mudar a sua visão sobre o seu marido. Se lá no fim das contas você descobrir que esse homem, Marisa, não vale nada, Marisa é um aproveitador, não. Esses dois seus aqui vão ter valido muito a pena. Você sabe o que é casamento, você sabe o que precisa, você sabe o que não pode deixar de acontecer, você sabe o que não pode acontecer, e você sabe quem é você. Você sabe o que em você precisa de cura. E aí, por mais que esse daqui não queira, porque, gente, meu marido pode acordar amanhã, pode acordar em 2025 e falar, não quero mais. É livre. É uma verdade muito dura, mas eu só tô te falando o que você já sabe. Eles são livres para ir embora. Nós também. Se você não quiser amanhã, em 2025, você também é livre para ir embora. Então a gente tem que ser precavida nesse ponto de, putz, fazer um trabalho onde sim eu olho para ele com amor. Onde sim eu influencio, eu ajudo ele a chegar em lugares onde sozinho ele não chegaria. Mas eu preciso fazer de uma forma que, se porventura, ou a vida levar ele embora, a morte levar ele embora, ou se ele quiser ir embora, ou seja lá pelo que for, eu tenho que entender que o que ficou é muito precioso. E muitas mulheres aí acham que vão morrer se o casamento acabar. E eu não quero que você fique assim. Eu quero que você lute pelo seu casamento, mas com a mesma postura que eu luto pelo meu. Eu sei que eu não morro se meu casamento acabar.